Olha só, cresceu muito no Brasil a procura pelos medicamentos Ozempic ou Mounjaro. São as já conhecidas canetas injetáveis desenvolvidas para o tratamento da diabetes, mas que se revelaram eficientes também para o controle da obesidade. Mas especialistas alertam para o risco do uso dos medicamentos sem a prescrição médica. Para emagrecer não existe fórmula mágica, ou existe? A busca por um corpo perfeito que atenda o tal padrão de beleza pula de geração em geração. E a questão ainda pode ser pior. Muitos pacientes, na pressão social pelo corpo bonito e pela perda de peso, têm procurado farmácias de manipulação e remédios vendidos na internet sem procedência, sem saber dos riscos que podem ser causados. A automedicação pode causar grandes danos às pessoas. Essa farmacêutica, que trabalha há 25 anos no segmento de manipulação, orienta como saber quando uma farmácia de manipulação é de confiança. A grande maioria das farmácias de manipulação, todas que estão há muitos anos no mercado, a grande maioria, tem já todas as documentações regulamentadas. Inclusive, senão não estaríamos abertos. Nós somos rigorosamente sempre fiscalizadas, seja pela Anvisa ou seja pelo CRF. Então, a maioria das farmácias que estão hoje abertas são vistoriadas anualmente, semestralmente. Então, eu acredito que, geralmente, esses documentos, eles estão de autorização, eles são colocados na recepção da farmácia. Então, o modo de checar, né, ter essa checagem, é poder consultar essa autorização de funcionamento logo na recepção da farmácia. Agora, existem farmácias online, que também a gente tem que ter o mesmo, a mesma controle. A gente tem que pedir, olhar se tem licença de funcionamento no site, checar se o site é verdadeiro, todos esses cuidados que a gente tem que ter com qualquer produto. Agora, em maio, mais uma caneta emagrecedora aterrissou no mercado brasileiro, o Mounjaro, a exemplo de seus irmãos Ozempic e Wegovy. Também nasceu para um tratamento de diabetes tipo 2, mas tem como efeito colateral o emagrecimento. Daí foi unir a fome com a vontade de comer, ou melhor, de emagrecer. O remédio começou em R$ 1.400 e pode bater a casa dos R$ 2.500, a depender da dosagem. A farmacêutica explica que a Anvisa autoriza a manipulação das substâncias das canetinhas em algumas farmácias especializadas, mas lembra que é importante ter critério. O que existe é que existem algumas farmácias de manipulação que têm uma autorização especial de poder fazer produtos injetáveis, que não é toda farmácia de manipulação que tem essa licença. Então, as que têm essa licença sanitária, ela está legalizada para fazer esses medicamentos injetáveis, né? Então, ela é legalizada, ela é fiscalizada, ela segue os padrões para poder ter a própria licença. Então, elas não são ilegais, né? As outras farmácias que não possuem essa licença de fazer injetáveis, existe algum desses medicamentos, não é os dois, né, que estamos falando de um deles, que podem ser feitos oral. Ambos casos, tanto injetável quanto oral, deve ser, claro, com prescrição médica. Essas canetinhas, né, emagrecedoras que a gente comenta, que é tanto o Ozempic, que é o princípio ativo da semaglutida, quanto o Mounjaro, que é o princípio ativo da tirzepatida, eles são medicamentos que foram desenvolvidos para o tratamento de diabetes. E observaram alguns efeitos muito positivos no tratamento da obesidade, como a diminuição do apetite, um aumento da saciedade, regulação da insulina e até um grande poder de queima de gordura desses medicamentos. Então, eles ficaram muito conhecidos por auxiliar nesse tratamento de obesidade. E dessa forma, começou a ter uma grande produção dessas substâncias, desses princípios ativos em farmácias de manipulação. Então, o que a regra, o que a Anvisa traz para a gente? A manipulação da tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, juntamente com a manipulação da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic,
ele é permitido. Mas ele é permitido por farmácias de manipulação que são autorizadas e que têm toda a regulamentação aprovada pela Anvisa. Só que aí que vem um grande problema, Eduardo. A gente está lidando com muitas farmácias que muitas vezes não têm todos os documentos autorizados e que estão pegando essa brecha, né, essa facilidade e estão adulterando esses produtos, né, esses medicamentos. A Juliana utilizou no ano passado todos os medicamentos injetáveis para o emagrecimento disponíveis no mercado, mas não teve uma boa experiência. Até emagreceu, mas engordou tudo novamente. Ela preferiu procurar agora uma nutricionista e seguir com um acompanhamento diferente. Na minha consciência, hoje, poderia até usar as canetas, mas que tem uma nutricionista onde a gente continua com uma alimentação controlada e saudável, para que não volte e não tenha efeito rebote. No começo não é nada fácil, né? A mudança é assustadora, né? Mas a gente tem que pensar até onde você quer, o que você quer realmente para você. Então a minha alimentação hoje é mais equilibrada, né? Eu penso muito antes de me alimentar, porque eu tenho que pensar o que é bom para mim. E aí eu tomo muita água, estou tentando, né, doutora? Estou tentando tomar água, alimentação saudável, como ela sempre diz, tem que ser alimento de verdade, para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Sem dúvida nenhuma, a melhor fórmula é o acompanhamento profissional, né? E às vezes esse acompanhamento ele precisa ser multidisciplinar, porque o emagrecimento ele envolve muitas outras questões além do prato, né, da alimentação. Existem muitas questões comportamentais. Às vezes a gente percebe o obeso mesmo ele comendo por uma fome emocional. Então a gente precisa desse acompanhamento, desse entendimento, né, a fundo desse paciente. O principal alerta é, em hipótese alguma, fazer a automedicação. É importantíssimo ter um acompanhamento nutricional e um acompanhamento de atividade física. Por quê? Como o medicamento vai diminuir o apetite, se esse paciente não tiver um acompanhamento nutricional, ele vai perder peso, mas vai perder peso sem melhorar a composição do corpo. Ele não vai ter uma perda de percentual de gordura e não vai ganhar massa muscular. Ele vai perder muita massa muscular. Então, o acompanhamento nutricional é obrigatório para esse paciente. E no mês de abril, a Anvisa aprovou um controle mais rigoroso na prescrição das canetas emagrecedoras. E agora, no meio de junho, as regras entram em vigor. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a advogada especialista em saúde, Tamires Capello. A doutora, quando exatamente, né, entram em vigor essas novas leis e o que muda a partir de agora? Boa tarde. Agora, em dia 23 de junho, essas regras entram em vigor e as farmácias passam a ter a obrigação de reter as prescrições dos medicamentos emagrecedores, no caso, os GLP-1s, né, que a gente chama, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, enfim, todos eles. Exatamente o que muda, né, não é uma classificação do medicamento. Ele continua sendo um medicamento sob prescrição, ele sempre foi, né, eles sempre foram. Só que o que mudou agora é que ele passa a ter uma prescrição retida. Chega na farmácia e tem que deixar uma das vias com o farmacêutico, igual acontece com o processo dos antibióticos. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente porque esses remédios passaram a ser procurados como forma também de emagrecimento. Nesse processo, nesse tratamento de emagrecimento, embora a finalidade inicial para a qual eles foram fabricados é para tratamento de diabetes. Então não houve uma banalização no uso desses remédios e justamente essa decisão da Anvisa é para combater apenas para o uso estético desses remédios, doutor? Inicialmente, esses medicamentos realmente tiveram o primeiro registro para diabetes. Logo depois, eles tiveram o segundo registro aqui no Brasil, que era para obesidade, ok? Só que o que a gente começou a perceber, né? Muitos dados demonstraram que esses medicamentos estavam sendo utilizados por pessoas que não possuem a patologia obesidade, né? Então, eles estavam sendo utilizados para fins estéticos, com desvio da finalidade de uso. Então, decorrente a esse abuso no uso, que a Anvisa ela veio com essa restrição para fazer um maior controle e proteção da saúde pública. E, doutora, eu queria que você falasse também assim, a gente sempre pensa que o consumidor está errado, mas também teve um pouco de abuso por parte dos especialistas, né, que prescreveram essas canetas, né, esses remédios.
Tem sim. A gente percebe principalmente nas redes sociais, né, muitos médicos, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, toda a classe profissional trazendo publicidade a esses medicamentos, o que já é por si só vedado pelos conselhos profissionais. Esses medicamentos não podem ser fruto de publicidades em redes sociais ou indução de uso, e muito mais do que isso, médicos sequer podem vender esse tipo de medicamento, porque o médico, por exemplo, não pode ter uma relação direta com venda de medicamentos. Isso é uma infração ética. E a gente percebe aí nas redes sociais um grande abuso da publicidade. Inclusive, a Anvisa já está de olho nesse fato e colocou nessa reunião que ela fez, a alteração da norma, isso como um ponto crítico a ser melhor fiscalizado. Doutora, a gente viu também, né, casos, inclusive, de contrabando por parte de farmácias ou mesmo de influencers falando de vender doses, dividir, né, esse medicamento. A gente está falando de crimes, né, doutora? Com certeza. A venda de medicamentos por pessoas, estabelecimentos que não possuem autorização sanitária para isso, né, no caso, a autorização de funcionamento pela própria Anvisa, que são as farmácias e drogarias, qualquer venda sem essa autorização, ela é uma venda ilegal. É uma venda que constitui aí um crime que pode ser até configurado como tráfico de drogas. Então, venda desses medicamentos é restrito em estabelecimentos com autorização. Doutora, o Ozempic chegou ao Brasil em 2019, correto? O Mounjaro, 6 anos depois. Então, a gente tem hoje 55% dos brasileiros, mais da metade da população, em situação de obesidade. É uma indústria que movimenta muito dinheiro. Então, a gente pode esperar aí a entrada de outros medicamentos nessa linha, né, de canetas emagrecedoras ou não? Com certeza, né? A gente espera que tenha muito mais inovação tecnológica, inovação farmacológica nesse sentido, porque esses medicamentos, querendo ou não, a gente pode falar das questões negativas do abuso, mas tem toda a parte positiva, que são medicamentos revolucionários para diabetes e obesidade. E a evolução científica, as pesquisas continuam. Inclusive, as próprias farmacêuticas, que são as donas e detentoras desses medicamentos, já estão avançando com novos medicamentos que estão, inclusive, em estudos. Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui no TJ Aparecida, que sirva também de alerta, né? Porque as pessoas não podem sair por aí querendo comprar essa caneta emagrecedora sem passar por um especialista, sem ter a prescrição médica, porque o risco também é muito grande, né? Tem aquele efeito imediato de emagrecimento? Tem, mas também existe o risco para a própria saúde. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, bom descanso. Obrigada.